É isso aí, galera. Estamos aqui conversando com a Milene Braga, de Belo Horizonte, mentorada multiaprovada, mas como todo mundo tem os seus desafios, tem as suas dores, tem as suas dificuldades, e ela vai compartilhar com a gente um pouquinho sobre quais os desafios, quais as dores, quais as dificuldades que ela teve quando começou a pensar em estudar para concursos públicos, né? Antes mesmo de conhecer o CA ou a mentoria. Conta pra gente, Milene, como é que foram aí o seu início dessa jornada que tantas pessoas vão se identificar com essas dificuldades? Conta pra gente aí. Bom, Cea, tudo começou, assim, eu saí da faculdade, formei em engenharia eletrônica, saí com medalha de ouro. Eu era a primeira aluna, sabe? E então, assim, era tido como uma referência, CDF, aquelas coisas, sabe? E, e aí eu fiquei 12 anos na área de telecomunicações. Eu fui uma das primeiras funcionárias da TIM hoje, né? Na época era Maxitel. Então, eu fiquei 10 anos na TIM, 2 anos atrás eu tinha ficado numa outra empresa, e aí eu fui me cansando da engenharia nessa área de telecom. E sim, porque a gente não tinha muito horário, era muito explorado e tal, sabe? Sim, pagava bem, mas também você não tinha muita vida. E eu ainda não era casada. E aí eu me casei e tal, e aí eu fui pensando, pô, quero constituir família, como é que eu vou ficar nesse esquema e tal? Eu quero uma coisa que me gere estabilidade, uma coisa mais tranquila e tal, que me gere, que tem uma rotina, né, de vida, porque eu não tinha. Às vezes eu chegava 8 horas do trabalho e como era startup, sempre tinha startup, e eu saía 3 horas da manhã. Então era uma coisa surreal. Então, aí eu fui e falei, não, eu vou, casei e conversei com o Rodrigo, meu marido, e falei, ó, vou abandonar o Telecom e vou mexer com concurso. Beleza? Ele não. Aí ele falou, te apoio. Eu falei, então tá. Aí conversei com meu pai também, que na época era vivo e tal. Meu pai falou, ó, você sabe que você vai. Na época eu tinha 35 anos. Você sabe que você vai. Tem uma grande dificuldade aí, porque tem concorrentes novos que saem da faculdade com a memória fresquinha e tal, você já está mais velha e tal, então você vai absorver uma grande quantidade de matéria e coisas que você nunca viu e tal, então você vai é um projeto de longo prazo, né? Eu falei assim, eu sei, pai. Ele falou assim, você está preparada? Tipo, uns 10 anos aí? Eu falei, e eu tinha minhas economias, eu tinha ficado 12 anos, ganhava bem e tal. Eu falei, não, dá pra encarar, 10 anos aí, pensei, sabe? E papai tinha uma visão muito boa, porque ele era superintendente de câmbio, então ele tinha ele era um cara muito culto, sabe, C.A., e muito vivido. Aí eu falei, não, então tá, eu vou encarar isso aí. E aí, C.A., eu comecei na época, você vê, eu tô com 51, isso há 16 anos atrás. Não existia muito plataforma digital, de cursinhos online, era cursinho presencial. Aí como eu resido em Belo Horizonte, aí tinha um cursinho aqui badalado, que era o Méritos, tinha Orville Carneiro, tinha os mais badalados, assim, turma de estudos. Então a gente tinha material assim físico, não era nada digital, era tudo lido, apostila, apostilão. Peguei até comprei até a apostila da Vesticom, né? E aí o que que acontece? Não existia a cultura de você pegar um edital e passar tópico por tópico. Então o que que você fazia? Você pegava o apostilão e começava do início ao fim. Isso era péssimo. Porque você tá achando que aquilo ali é como se fosse uma faculdade, que você pega ali, vai do início ao fim, aí tem as provinhas, aí depois você pega. Não é. Então, assim, é muita informação, você fica perdido nesse meio de informação, não tem foco nenhum. Você começa uma matéria que você nunca viu, do início vai até o fim. Você faz os exercícios, aí passa, na outra, num outro mês, você começa outra matéria, aí num outro mês, outra matéria no outro mês, outra matéria no outro mês. No que você vê, você já ficou aí quase 12 meses
em todas as matérias. Aí na hora que você vai voltar na primeira matéria que você viu, você já não sabe mais nada. Então, era um estudo assim, enxugando gelo, sabe? E era muito desmotivante, porque assim, você não tinha resultado, né? E aí, a internet foi chegando, foi globalizando, os cursinhos online foram chegando e tal, mas o método meu continuava o mesmo. Eu não tinha postilona, mas eu tinha lá videoaula um, videoaula 2, 3, 4, 5. E o que que acontece? Como o professor ganha pro número de carga horária lá que ele tem, ele faz cada aula, ele fazia mais de uma hora. Então você ficava ali num estudo passivo, né? Ficava ali escutando, escutando, escutando. Aí ele vai, no final, ele fazia uns 15 exercícios. Aí você fazia lá 70%, você falava, tô bem, vou pro próximo, próxima aula. E aí era a mesma coisa, você ia até a 30ª aula, aí você pegava outra matéria, começava da aula um até, né? Então, assim, era a mesma coisa, mesma forma de estudo, só que é videoaula, né? Mudou nada. E eu não passava, fazia concurso, tá? E assim, atirava para tudo quanto é lado. Comecei como eu não sabia o que eu queria fazer, porque eu já tinha percebido que concursos para a área de engenharia era uma vaga, duas vagas, aquela coisa assim meio mais difícil ainda, né? Eu falei assim, pô, tem que arrumar um concurso que tenha muitas vagas e tal. Aí você pensa, fiscal. Aí você acha que você vai dominar, pô, mas são mais de 20 matérias, né? Então, agora você imagina, eu nesse esquema de videoaula um até 30, 30ª de uma matéria de 20. Que Eu concursos ia ficar você o já quê? fez? Que concursos você já fez? Fala todos que você já fez aí. Quais as áreas? Nossa, tudo você imaginar. Eu já fiz da Anatel. Isso antes da mentoria, eu fiz da Anatel, fiz da Receita Federal, fiz do TRT, fiz do TRE, que mais? Ministério Público, é, Controladoria. Vai para, você vai para o mundo, né? Aí, o que que acontece? Aí, eu tava super. Aí, meu pai faleceu, aí eu tive que parar, tive que cuidar, porque eu sou de uma família de três filhos, eu sou a caçula, mas eu que tive que olhar tudo. E na época, o meu primeiro filho tinha nascido. Tinha 7 dias que o David tinha nascido. Meu pai faleceu inesperadamente. Meu pai era super saudável. Teve um aneurisma na aorta sem saber. E faleceu. Então, eu tive nem amamentar, eu pude amamentar o meu filho. Tive que cuidar de inventário. Eu não sou da área de direito, sou da área de engenharia. Fiz um inventário em 45 dias, consegui o desconto de TCD, fiz tudo direitinho, sabe? Aí passou essa fase, aí eu tive que ajudar minha mãe, que minha mãe ficou debilitada, ela ficou em depressão e tal. Aí teve briga na família, por causa de herança. Tem uma irmã que eu não converso com ela, tem mais de 10 anos. Ela não conhece os meus filhos, CA, desse jeito. Então, eu tô falando isso, por que que eu tô falando isso? Porque problemas todo mundo tem. E se eu ficar assim, me vitimizando, porque ela fez isso comigo, porque ela entrou na justiça contra mim, que eu fui inventariante, nananana. E eu super honesta, né? Você me conhece, eu super honesta e tal. E mais o marido dela, não é boa gente. Então, assim, então ela é a ovelha desgarrada da família e tal, não conversa comigo, nem com minha outra irmã, nem com a minha mãe. Então, assim, é uma dor para nós, isso, sabe? Mas aí, sei lá, aí eu falei, aí eu tava com 39 anos, eu tive o Davi, papai morreu, teve essa confusão na família. Eu falei assim, gente, eu não quero ter um filho só, porque um filho só, depois que pai morre, fica só em um filho para cuidar de tudo, é muita sacanagem. Vou ter outro filho. Eu, com 43 anos, fui ter outro filho, né? Louca, e fui. Aí, então, nesse você dá umas paradas nos estudos. Tudo. Aí fui começar a estudar, encontrei o CA,
Foi há 4 anos atrás, antes da pandemia. Antes da pandemia. Num É, anúncio do YouTube, Instagram, um negócio desse assim. Instagram. Eu Instagram. tinha acabado de entrar no Instagram, nem, tinha só Facebook na época, eu tava entrando no Instagram. E aí, uma semana antes de eu viajar de trem, você lembra, Cia, que eu fui para Vila Velha? Eu falei, eu vou para Vila Velha, eu vou de trem e tal, não sei o quê. Aí eu tava naquele negócio de imersão. Aí no último dia da imersão, eu dentro do ônibus, que eu fui de ônibus e voltei de trem. Eu falei com o Rodrigo, meu marido, falei, não, eu gostei desse cara. Falei, e ele falou, mas tem muito cara que é charlatão, não sei o que. Eu falei, não, mas esse cara, eu senti firmeza nele e tal, eu acho que é coisa de Deus mesmo, assim, deve ser meu pai que tá mandando esse cara e tal, não sei o quê. E aí eu falei assim, vamos fechar com ele. Rô, você paga pra mim? Aí ele falou, Então vamos." Aí pagamos. Aí eu fui para Vila Velha, e em Vila Velha eu comecei a mentoria. Então, todo mundo ia para praia, eu ficava em casa, via, né? Eu pegava o computador e tal, entrava na aula, né, a gente tinha Zoom, né, e tal. Esse E foi para qual aí, concurso? isso foi para a polícia. Polícia Civil de Minas Gerais. Foi. E Foi o você foi primeiro aprovada nesses cargos para qual cargo? para três. Qual cargo você foi aprovada? Eu fiz a mentoria para investigador. Investigador. Aí eu aproveitei o programa do investigador, e eu aproveitei para Perito, escrivão escrivão, e para perito. Você perito, lembra que eu queria perito, né? isso. Aí você falou, não, perito não tem jeito de eu dar, porque tem física, tinha biologia, né? Tinha aquelas coisas. Eu falei assim, quer saber? Eu assinei o TEC concurso, falei assim, eu vou estudar física, eu sou engenheira, eu gosto de física, eu vou relembrar. Física, eu trazer as questões no TEC concurso, e aprendi mais ou menos os tópicos do edital, né? E fui olhando e fazendo, fiz um caderno de questões baseado no seu programa. Então eu estudava para investigador e para perito, Passou junto. nos Então três. tinha as básicas comum e tinha as específicas do perito. E Eu aí depois estudava. você migrou para a área fiscal. Depois que passou nesse de polícia, foi para a área fiscal. Aí eu fui para a área fiscal, foi para o Auditor do Cefaz Cefaz. Minas. Auditor do Cefaz Foi. é. Aí eu fiquei, foi aprovada nesse concurso foi também. aprovada, eu fiquei, acho que foi 8 meses, né, de mentoria, eu É. acho. Tá E aí, aguardando esse evoluir, né? Tá evoluindo, a validade é, dele vai mais alguns anos. tá, tá lá. Eu passei, assim, mais de 1.000, assim, tô como excedente, mas a gente não sabe o que pode Sim. acontecer, ainda mais com essa reforma tributária aí, Sim. E aí não depois sei o que você pode partiu acontecer. pro ISS-BH, sempre aí em Minas. Pro ISS-BH. Aí, não, pro ISS-BH. Aí o ISS-BH, você não deu mentoria para auditor. Você não deu. Aí eu fiz. Para auditor sozinha, tentando esse esquema de concurso e tal, e sentindo muito a sua falta. Porque o que que eu senti a falta? Eu sabia o método, mas eu não tinha os cadernos prontos, eu não tinha simulado pronto, eu tinha que ficar fazendo ali as questões. E assim, eu perdia muito tempo para, né, ficar fazendo o cronograma. E eu precisava da voz do CA ali me animando emocionalmente, porque assim, não é fácil, né? Você ter essa disciplina diária, de você conseguir bater as micrometas, se você não tem um mentor ali que fale 24 horas na sua orelha, você não fica naquela pressão para você conseguir, porque atrasos vão acontecer. Nem sempre você vai conseguir fechar a micrometa na semana. Igual semana passada, eu viajei Campeonato Mineiro do Davi, de natação, fui para Ipatinga. Falei assim, eu tenho só segunda, terça e quarta para estudar. Não sei o quê, não sei o quê. Aí, porque lá você não consegue estudar, porque o menino fica o tempo inteiro. Mãe, vem cá, vem. Aquela confusão de competição. Então, chegou domingo, segunda-feira, de manhãzinha, eu já estava finalizando o caderno para fazer o simulado no dia seguinte, e agora eu vou começar o outro caderno. Hoje é quarta, tô atrasada, mas eu tenho que finalizar até domingo. E final de semana tem festa do pijama do menino aqui em casa com 10 garotos aqui.
Então, assim, vamos que vamos. Mas a Tem gente que vai ser mãe, concurseira e mãe ainda. Tem que se virar no cinema. tudo. Não, CA, e assim, hoje, essa semana é uma loucura, porque ele voltou do Campeonato Mineiro, ele tá saindo do Praia Clube, que aqui tá em Belo Horizonte, tem um CT aqui, tá indo pro Minas, foi fazer teste no Minas, são 3 dias de teste, ele passou no primeiro, raspando, super peneirado o negócio, tenso. Segundo, hoje foi o último dia de teste, a resposta vai ser de sexta a sábado, torcendo, reza aí pra ele passar, CA, sabe? E assim, vai entrar pro Minas e tal. A outra tá fazendo teste de pré-equipe no Minas também. Então, assim, são 2 filhos, né? Então, é aquela loucura. É surreal. Então, você Mas está vai, para estudando, e mas está fala, estudando. Está na meta. tô estudando, tô estudando. Então, assim, fiz o simulado ontem, fui super bem, não sei se você viu. Fui super bem no simulado e tal, fiquei feliz demais e tal. Mas é uma Então, assim, colheita, né? Olha quanto tempo você já ó, estuda, sua bagagem. muito Eu bem. nunca prometi milagre para ninguém. É muito suor, é sequência. Você já está na jornada há muito tempo, multi-aprovada. E aí sim, você É, consegue fazer para todo lado. Inclusive, você vai fazer agora é. também o TRF6 Minas Gerais, Isso, que a sua amiga isso. Cris Agora em está lá janeiro, também. isso. É. Aí depois recapitulando aqui, depois do ISS-BH Auditor, que você não me deu a mentoria, aí teve o ISS, não, aí teve fiscal da Gestor. prefeitura de Ah, tá. posturas. Fiscal de posturas, é verdade. Teve esse Eu concurso que você passei. fez. É. Eu passei também, mas sem a sua mentoria, mas eu passei, Sim. mas sentindo muita falta e tal. Aí teve o gestor fazendário do ISSBH, que eu tive a segunda maior nota de redação, né? Sim, sim. E aí eu passei sem neguinhos, Na e aí eu redação. tô em 42ª, vão chamar, parece que vão chamar 20, depois mais 20. Tem 70 vagas para chamar. Então, assim, Maravilha. a Cris, que é a irmã a Ju, que é a irmã da Cris, que trabalha lá, falou que vão chamar e que ela falou, tem certeza que você vai entrar. Então, assim, Não, vai tomara. entrar com certeza. Vai colecionar. De todos esses concursos, você vai escolher aquele que você quer. Com certeza a sua história é inspiradora, né? Eu falo sempre isso. A gente não adianta só eu ficar contando a minha história. Você é uma mãe, você tem filhos, você tem problemas reais como todo mundo, desde família. Outras pessoas têm problemas emocionais, de relacionamento, que não é o seu caso de depressão. Você é alegre, todavia, não que você não tenha os seus problemas, mas eu sempre adorei a sua energia. E isso faz as pessoas irem adiante. Você vai conseguir o que você quiser, o concurso que você quiser. Se você não cansar, depois você vai fazer outros concursos maiores ainda. E eu agradeço muito por toda a confiança que você deu no primeiro passo, né? E toda essa jornada. Aliás, você é uma grande garota propaganda. Você trouxe a Cris, você trouxe a Ju. Você está sempre fazendo propaganda de novos Bom, mentorados. Ó, vai lá que o CA é bom toda a vida. é, E eu que é, sou muito grato a você por tudo isso. Nossa parceria, com certeza, dos dois lados. isso. Não, e outra coisa, CA, porque assim, quando você entra nessa rotina maluca e tal, né, você conciliar o pessoal com o estudo ali, que não é fácil. Chega uma determinada. Pode acontecer com a pessoa, como aconteceu comigo, da gente criar uma ansiedade, né? Que assim, eu sempre fui muito alegre, muito tranquila, né, CA? Mas esse último concurso do gestor, você lembra que eu falei com você? Eu falei, nossa, CA, tô, tô regando, não tô bem, não tô emocionalmente, não tô bem e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, vou tomar uma fluoxetina, um antidepressivozinho e tal, não sei o quê, um floral, não sei o quê, porque eu tô sentindo que eu tô começando, de repente, a ir para uma crise de pânico, né? Crise de ansiedade. Então, assim, eu sou uma das, assim, pelo meu histórico, né? Medalha de ouro, num curso dificílimo que é engenharia. Pô, é muita pressão e tal. Eu consigo viver na pressão muito bem. Então, assim, pode acontecer Sim, até com com as todo mundo. pessoas assim mais equilibradas, mais porque é muito estresse, É verdade. é muito doido, né? Assim, É, não é fácil mesmo, não, mas assim, gente, vamos que com o vamos. CA do lado, vou falar para vocês, ó, Tá, joia, não tem como querida. dar Quero te errado. agradecer muito, né, por aceitar o convite aqui. Sei que está corrido hoje para você também. Então, muito obrigado e vamos continuar fazendo mais posts de aprovado aí de todos os concursos Com que você quiser. certeza.
Faço com o maior prazer, tá Tá bom, bom? querida. Beijo Beijo, grande. beijo. Te Tchau, tchau. amo. Eu também. Tchau, Tchau. tchau.